Se você não curtir e comentar esse vídeo, você está ajudando a censura da esquerda. Então, já deixa o like, porque o assunto de hoje é explosivo. Vamos mostrar em detalhes como o Partido dos Trabalhadores e Lula chegaram ao poder no Brasil. E, principalmente, quais foram as consequências dessa ascensão para o nosso país. Nos anos 80, o Brasil ainda vivia o trauma da ditadura militar e enfrentava uma redemocratização marcada pela instabilidade econômica e pela insatisfação popular. Foi nesse cenário que surgiu o Partido dos Trabalhadores, liderado por sindicalistas, intelectuais de esquerda e movimentos sociais. O nome que se destacou desde o início foi Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-metalúrgico que se transformou em símbolo da luta de classes. Lula foi construído como o homem do povo, alguém que entendia as dores da classe trabalhadora. Mas, por trás dessa imagem carismática, havia uma estratégia bem definida: consolidar um projeto de poder baseado no discurso da luta de classes, no populismo e na aliança com setores da elite dispostos a apostar nessa narrativa. Antes de chegar ao Planalto, Lula perdeu 3 eleições presidenciais, mas cada derrota serviu como aprendizado. O PT percebeu que o discurso radical, de ruptura total, assustava o eleitorado. Então, aos poucos, o partido foi se moderando no discurso, sem nunca abandonar o verdadeiro objetivo de implantar no Brasil uma hegemonia de esquerda. Foi assim que, em 2002, Lula surgiu de terno e gravata, com a famosa Carta ao Povo Brasileiro, prometendo estabilidade, responsabilidade fiscal e diálogo com o mercado. A maquiagem funcionou. O povo cansado de crises econômicas e escândalos da política tradicional acreditou. O resultado? Lula eleito presidente. Uma vez dentro do Palácio do Planalto, Lula e o PT rapidamente mostraram sua verdadeira face. O governo começou a montar uma estrutura de poder baseada em 2 frentes. 1. Assistencialismo, com programas como o Bolsa Família, que apesar de ajudarem milhões de brasileiros, foram usados como moeda de troca política e como ferramenta para manter uma base eleitoral fiel. Segundo, aparelhamento do Estado, com sindicatos, universidades, ONGs e até empresas estatais sendo colocadas a serviço da ideologia do partido. Não se tratava apenas de governar. O objetivo era muito mais ambicioso: transformar o PT em dono do Brasil. Mas logo vieram as denúncias. Em 2005, o escândalo do Mensalão revelou que o governo Lula comprava apoio de parlamentares em troca de propina mensal. Um esquema criminoso, comandado de dentro do coração do poder. Foi o primeiro grande choque para o Brasil. Aquele partido que dizia representar a ética e a moral da política estava mergulhado na corrupção. E mesmo assim, Lula saiu praticamente ileso, alegando que não sabia de nada. A imprensa, parte dela já simpática ao projeto petista, comprou essa versão. Apesar do escândalo, Lula conseguiu se reeleger em 2006. O carisma, os programas sociais e a narrativa de governo popular contra as elites continuaram funcionando. E o projeto foi além. Lula entregou a faixa para Dilma Rousseff, escolhida a dedo para dar continuidade ao plano. Era a consagração de uma estratégia: ficar no poder o maior tempo possível, custe o que custar. Foi aí que estourou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, o Petrolão. A Operação Lava Jato revelou como a Petrobras e outras estatais foram saqueadas em bilhões de reais, desviados para políticos, empreiteiras e, claro, para o caixa do PT. Foi uma verdadeira organização criminosa infiltrada no Estado brasileiro. E quem estava no comando durante tudo isso? Lula. O pai dos pobres virou símbolo da corrupção. As manifestações de 2013 e o desgaste do governo Dilma mostraram que a farsa começava a desmoronar. Em 2016, o impeachment de Dilma foi um marco. Parecia que o ciclo do PT havia chegado ao fim. Mas a esquerda nunca desistiu. Lula foi condenado, preso, e mesmo assim, através de manobras jurídicas, narrativas de perseguição política e apoio de ministros do Supremo Tribunal Federal, ele foi reabilitado politicamente. Em 2022, após anos de crise, polarização e desgaste da direita, Lula voltou ao poder. Uma volta construída não pela força do povo, mas por decisões judiciais e por um sistema que, cada vez mais, parece atuar em benefício de um lado só. E qual foi o preço disso tudo para o nosso país? Um Estado inchado e aparelhado.
Gerações de brasileiros reféns de programas sociais usados como cabresto eleitoral. Uma cultura política baseada na impunidade. E, acima de tudo, uma esquerda fortalecida, que hoje se sustenta muito mais no controle das instituições e da narrativa do que no verdadeiro apoio popular. A história da chegada de Lula e do PT ao poder não é apenas a história de um partido político. É a história de como a esquerda brasileira se aproveitou das fragilidades do nosso sistema, manipulou as emoções do povo e usou a democracia para se perpetuar. E a grande pergunta que fica é: até quando o Brasil vai tolerar esse ciclo de corrupção, aparelhamento e manipulação? Será que estamos condenados a repetir os mesmos erros? Ou será que chegou a hora de abrir os olhos e entender que não existe democracia saudável quando um lado controla tudo? Esse foi o retrato de como a esquerda chegou ao poder com Lula. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Brasil tem saída? Deixe nos comentários, porque a sua voz precisa ser ouvida. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque só assim a verdade pode vencer a narrativa.